A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe poderosamente você que tirou mais um instantinho para estar nos acompanhando aqui no canal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar dando continuidade a esse livro aí abençoado de Esther, em nome do Senhor Jesus. Hoje vamos estar lendo aí o capítulo de número 4, onde diz que Esther promete interceder pelo seu povo, amém? Vamos estar lendo alguns versículos em nome de Jesus. Quando soube Mordecai que quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber, com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que lhe dera para a servir. Ele ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Suzã, para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia na sua presença, lhe suplicasse pelo povo dela. Amém? Vamos ler só até aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Aí mais uma palavra poderosa aí de Esther, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esse capítulo, ele retrata, né? É referente ao decreto, né? Quando o decreto da morte dos judeus é oficialmente lá publicado em todas as províncias, né? Mordecai é tomado por um lamento, por tristeza profundo, né? Imagina, né? A situação de Mordecai lá sabendo que todo o povo, né? Inclusive ele, todo o seu povo estava ali sendo, né, um decreto de morte sobre a vida deles, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim como Mordecai, louvado seja o nome do Senhor Jesus, teve essa atitude, né, esse lamento, essa tristeza no qual ele, né, sofreu ali junto pelo povo, né, a gente também precisa ter esse amor, né, pelo nosso povo, pela nossa nação, né, em nome do Senhor Jesus, né, louvado seja Deus. Porque muitas das vezes, né, acontece que acabamos nos omitindo, às vezes vemos, né, que as pessoas precisam de um algo, né, que nem já foi falado aí, e às vezes a gente acaba se omitindo, a gente não faz nada, a gente não sente a dor do próximo, a gente acaba sendo o quê? Um cristão frio. Eu entendo isso, porque como ser cristão e não amar o próximo, não ter uma atitude de amor para com o próximo, porque amar não é só amar, eu amo, viu? Eu amo a minha vizinha, ela tá passando fome, mas eu amo ela, hein? É forte aí, minha vizinha. Não é assim, meus irmãos, a gente não pode ser omisso. Se a gente sabe que alguém tá precisando de um algo, se a gente não consegue fazer, então que a gente vê, a gente estudou até isso lá no livro de Tiago, se a gente não tem condição de fazer um algo, né, além de orar, a gente tem que ter uma atitude, a gente tem que fazer um algo ali para resolver a situação. E Mordecai ali, ele teve uma atitude, além dele demonstrar a dor dele pelo povo, né, pelo povo dele, ele também, ele logo mais, né, à frente a gente vai estar estudando aí, vou estar falando com os irmãos, ele vai pedir para que Esther também, porque ele tinha ali a sua filha ali do coração, qual ele criou, né, estava na posição de rainha, e ele sabia, ele tinha uma plena convicção de que Esther foi chamada ali para ser rainha, que Deus permitiu tudo, porque ela estaria ali intercedendo pelo povo e ia salvar todo um povo, então havia um propósito ali, uma permissão de Deus, um propósito, né, com a vida de Esther, então ele tinha uma plena convicção disso, então ele sabia que Esther ia estar ajudando ali, intercedendo pelo povo, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e aí ele também pediu, né, aí nisso, o que acontece, Esther ainda não sabia o que estava acontecendo, porque Mordecai estava agindo daquela maneira, quando ela soube ali da situação de Mordecai, como ele estava ali, né, andando pelo reino, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ali pelas províncias, o que Esther faz?
ela fica preocupada com ele, e aí ela pede para que um dos seus servos vá até Mordecai para saber o que estava acontecendo, porque ele estava agindo daquela maneira, né? Mas uma atitude de amor aí para Esther, porque ela estava ali como rainha, né? E ela poderia muito bem continuar ali e fingir que não estava vendo nada, mas em nenhum momento Esther foi omissa, né? Esther, ela se preocupou ali com o seu pai de criação, porque também o que a gente aprende, tem muitas pessoas, meus irmãos, que quando estão numa situação de igual para igual, é tudo às mil maravilhas, mas quando começa a pessoa a crescer, isso seja no trabalho, seja na igreja, no cargo eclesiástico, em qualquer situação, né, seja na parte financeira, né, quando a pessoa cresce um pouco, aí ela já não se preocupa mais com aqueles que estavam com ela lado a lado ali, né, quando eles estavam ali de igual para igual, né, na mesma situação. Então tem pessoas que são dessa maneira, então a gente também tem que aprender isso, que independente da posição que você alcance, se foi Deus que te colocou nesse lugar, então honre o que Deus fez na sua vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, e seja a mesma pessoa, nunca perca a sua essência. Então Esther, ela se tornou rainha, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma coisa que era improvável, uma judia se tornar rainha, então foi tudo uma permissão ali do Senhor, né, e então ela honrou ali onde Deus lhe colocou, né, então ela continuou se preocupando, tendo o mesmo amor e cuidado para com seu tio Mordecai, né, então ela pediu lá que fosse falar com ele passou toda a situação que estava acontecendo, sobre aí o decreto de morte, né, de todos os judeus, de todo o seu povo, né, e ele não só fez isso, como ele também ali pediu para que Esther fizesse algo ali, para que Esther intercedesse ali pelo povo, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e assim foi feito, assim o servo chegou até lá Esther, passou a situação toda, porque Mordecai estava daquela maneira, falou o pedido que Mordecai fez, e Esther falou para que ele voltasse até Mordecai e dissesse a ele, né, que o que acontece, que ela já fazia mais de 30 dias que o rei não a chamava, ela, né? Então ela pediu para que ele falasse para o Mordecai, né? Se ele não sabia da lei que proibia qualquer pessoa, até mesmo um membro da família, se aproximasse do rei sem ser chamado, que se a pessoa fosse sem ser chamada, né, estaria arriscada à morte, se ele não estendesse o cedro, né, então havia essa lei lá, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí o que Mordecai fala? Aí a gente vai ver, vamos até estar lendo novamente, né, então no versículo 13, então lhes disse Mordecai, que respondesse a Esther, não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todos te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como está, é que foste elevada a rainha? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha que forte, meus irmãos. O que eu aprendo só nesse versículo 13 e 14 aqui, que a gente acabou de ler, né? O que a gente aprende aqui? Aí Mordecai pede, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para Esther, né? Ele responde dessa maneira, né? Será que foi o que eu falei anteriormente, né? Será que ela verdadeiramente já não foi levantada a rainha para que pudesse interceder ali pelo povo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E realmente foi dessa maneira mesmo. O que acontece, meus irmãos, é que meu filho está chegando ali, desconcentrei um pouco, mas vou dar continuidade ao áudio, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí o que acontece, a gente aprende aqui o quê? Que quando a gente não se levanta para fazer, olha o que o Mordecai nos ensina, que se ela não se levantasse para ajudar, né, a favor dos judeus, né, ela não se levantasse ali, Deus ia enviar outra pessoa. Ou seja, meus irmãos, se a gente sabe que a gente tem que fazer algo, o Espírito Santo, ele vai nos conduzindo aí, ministrando no nosso coração o que a gente tem que fazer. A gente que às vezes é omisso mesmo. Então, assim, se a gente não fizer, Deus vai levantar outra pessoa para fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como Mordecai falou para Esther, né? Mandou o recado lá para Esther, que se ela não fizesse, né, louvado seja Deus, que Deus ia levantar outra pessoa para fazer, para salvar lá, dar o livramento para os judeus, né? Porém, ela que foi omissa, ela que, no caso, se fosse omissa, né, e não fizesse nada lá, louvado seja Deus, ela e os seus parentes poderiam morrer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E é assim dessa maneira. Então, também é uma outra lição que a gente aprende aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E Esther, né, louvado seja Deus, né? Ela depois ela aceitou, ela já ficou convicta da missão dela, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E ali ela já
já colocou no coração dela que ela ia fazer algo para o povo. O que ela pediu? Né, devido à gravidade da situação, né, ela pediu ali que o povo jejuasse, né, que todo o povo, que Mardoqueu, né, ela pediu para que, novamente, para que o mensageiro lá, né, o servo fosse até Mordecai e pedisse para ele, todo o povo, jejuar por 3 dias e 3 noites, aí, intercedendo por ela, né, a favor desse encontro que ela teria para com o rei, né, que era algo ali que estaria arriscando a vida dela ali, em favor de todo um povo, né. E o que a gente aprende, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus com Esther. Primeiro, ela aceitou a missão dela, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela não recuou, ela foi em frente, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ela aceitou a vontade de Deus para com a vida dela, ela confiou na providência do Senhor, ela foi ativa, ela mobilizou todos os servos, todos os seus servos e as outras pessoas, né? Para jejuar, né? Porque a oração e o jejum tem imenso, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, imenso poder aí, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E também ela deu exemplo, né? Sobre jejuar também, que é algo muito importante, né? Muitas das vezes esquecemos, né? Às vezes a gente esquece, né, meus irmãos, de tirar um tempo para jejuar, né? Em nome do Senhor Jesus, tirarmos um tempinho até para nos consagrar, né? Tirar um tempo aí de intimidade com Deus, né? Independente da situação, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E Esther também, ela se apresentou como uma grande humildade, uma grande obediência, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque ela fez ali o que Mordecai lhe ordenara ali, né? Ele pediu para fazer, né? Então, mesmo ela na posição de rainha, né? Mordecai, que foi seu pai de criação, louvado seja Deus, pediu para que ela fizesse isso, intercedesse a favor do povo, e a Esther obedeceu ali e aceitou a sua missão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E também, meus irmãos, a grande influência também de Esther, né? Revelou também o poder e autoridade extraordinário para uma mulher, né? No seu contexto histórico também a gente aprende isso também, né? Porque isso espalhou-se para lugares distantes e continuou por várias gerações, mesmo depois da morte de Esther, né? Então ela foi ali um grande, né, exemplo ali de mulher, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E redigiu um decreto também publicado oficialmente com total autoridade também, né? A gente vai ver isso mais para frente lá no capítulo 9 de Esther também, né? E ela foi muito corajosa, né? Ela foi muito astuta e foi muito usada por Deus para salvar um povo, né? A gente aprende muito aí com essa grande mulher aí de Esther, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, que a gente vai ficar por aqui nesse estudo de hoje, né? Viemos aprender mais isso aí com a Esther, né? Nesse capítulo de número 4, e convido você a estar comigo também agora, né? Em nome do Senhor Jesus, né? No próximo capítulo de número 5, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para aprendermos mais aí nesse grande livro aí, com essa palavra poderosa aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, conseguiu ficar até o final do vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, vamos juntos aí crescermos em graça, em conhecimento, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e que viemos aplicar no nosso dia a dia, né? O que a palavra do Senhor aí nos ensina, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, é forte, meus irmãos.